Perfeito. Para efeito de gravação, estamos hoje, pela vontade de Deus, iniciando a nova matéria Síntese do Antigo Testamento. Quero parabenizar aos alunos da Strong Tower Church, dos 18 alunos que fizeram a prova, 11 alcançaram na prova a nota 100. Uau. Parabéns, 11. É daí para melhor e Deus sendo glorificado, Os alunos que ficaram abaixo de 100, foi uma questãozinha de falta de atenção, imagino eu, posso estar errado, mas os que detectaram erros foram realmente falta de atenção. Estou passando aqui a ficha de chamada. Começa com o nosso irmão Marcos Tavares. E, por favor, não se esqueçam de irmos passando de um a um. Vamos lá, meus irmãos. Creio que os irmãos na entrada já visualizaram as apostilas. Então, vamos na página de número 4. Então, antes mesmo de nós entrarmos na página de número 4, quero só apresentar um rápido resumo do Antigo Testamento. Eu quero ter certeza do que eu vou falar agora. Quantos já tiveram a experiência de estarem lendo o Antigo e o Novo Testamento e concluírem que o Novo Testamento ele é bem mais difícil, bem mais complexo e toma-se mais tempo para você lê-lo, entendê-lo e interpretá-lo? Quantos já tiveram essa experiência? O Antigo Testamento. Que ele, não sei se vocês estão de acordo, você está lendo o Antigo e o Novo, e aí você chega à conclusão que a leitura do Antigo ela é mais difícil, ela é mais complexa, ela é mais exigente e leva você a tomar mais tempo para entender e interpretar. Alguém já teve essa experiência? Isso é normal por causa dessas situações que eu vou apresentar a vocês. O Antigo Testamento ele tem a sua complexidade porque ele envolve mais de 3.000 anos de história, enquanto que o Novo Testamento, em torno de 100. Outro detalhe, porque são 39 livros completamente diferentes entre si. Temos 5 culturas só dentro dos 39 livros. A babilônica, persa, egípcia, hebraica e helenística, que seria a cultura grega. Temos 2 idiomas, embora nós não percebamos isso na leitura do texto em português, mas pelo contexto nós percebemos a complexidade da linguagem do Antigo Testamento, devido que 90% do seu texto é em hebraico e 10% do seu texto está em aramaico. Outra complexidade abrange 2 áreas geográficas, embora também, o Novo Testamento já são 3 áreas geográficas, Ásia, África e Europa. E é a base para o Novo Testamento ser revelado. Essa também é a razão que essa apostila está um pouquinho mais grossa, porque ela traz um conteúdo bastante complexo e nós vamos procurar, na medida do possível, esmiuçá-lo. Vamos já na aula número 1, ou pelo menos aqui na apostila, não, que eu dividi assim na apostila em regime de aula, só para facilitar a visualização. Então, a aula 1 nós vamos abordar uma introdução, o Deus que se revela, a revelação geral de Deus, que isso já estudamos em bibliologia, mas vale a pena a gente voltar à fita. Aí vamos falar sobre o Antigo Testamento, é digno de confiança, e vamos falar da formação do Antigo Testamento. Então vamos hoje nos ocupar, eu quero dedicar praticamente esta aula de hoje a esta introdução, porque eu quero deixar bem esmiuçadinho. Já na próxima aula, nós necessariamente vamos saltar alguns pontos da apostila, que aí deixamos com que você, aluno, se ocupe também da leitura, por gentileza. Vamos lá. Introdução. Durante este curso, faremos um rápido panorama do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Estudaremos um pouco sobre a história de Israel como plano de Deus para redimir a humanidade, a importância dos livros poéticos, assim como a importância dos profetas e o conteúdo de suas mensagens.
Mas para compreendermos melhor o Antigo Testamento, antes precisamos entender como podemos conhecer a Deus e como o Antigo Testamento foi escrito e organizado da maneira em que temos hoje. Nesta aula estudaremos a maneira como Deus se revelou ao ser humano, como podemos conhecê-lo, quais são as maneiras que Deus escolheu se revelar. Veremos como o Antigo Testamento foi escrito, preservado, e se ele é digno de confiança como texto histórico. Muito tem se questionado a autenticidade, a veracidade, a confiabilidade do texto do Antigo Testamento, por ser um texto muito longo, antigo e complexo, porque envolve 2 idiomas. Então vamos destrinchar e alcançar esses questionamentos que tanto é feito, ou tanto são feitos nos últimos séculos. Primeiramente vamos entender que toda a Bíblia foi inspirada por um único autor. Quem foi o autor da Bíblia? Ou quem é o autor da Bíblia? Mas alguém específico? O Espírito Santo. Então quando você ouvir essa pergunta, quem é o autor da Bíblia? Quando você responde Deus, é um tanto genérico. Tá? Então vamos a algo bem mais específico. O Espírito Santo, porque foi ele que inspirou a 40 diferentes autores. O Deus que se revela. Como podemos conhecer a Deus? Isso é possível? Para muitos nos dias de hoje, Deus é apenas uma invenção do ser humano para tentar explicar as coisas inexplicáveis do mundo. Nesse sentido, Deus seria apenas o resultado de nosso cognitivo. Cognitivo quer dizer nosso intelecto, nossa inteligência limitada, que tentamos preencher com o sobrenatural. É certo que não podemos colocar Deus dentro de uma caixa e afirmar Deus é isso ou aquilo. Só é possível conhecê-lo porque ele se deixa ser conhecido através de sua auto-revelação. Deus escolheu se mostrar para a sua criação. É o que chamamos de revelação. Ele, em seu grande amor, optou por se fazer conhecido e tornou isso possível por intermédio de sua auto-revelação na natureza e na história. Observe isso, interessante, né? Deus decidiu se auto-revelar. Deus, vamos usar uma linguagem pessoal e particular. Eu decidi me revelar através da história da humanidade e através da minha criação. Não é possível colocar Deus em uma gaiola e dizer que sabemos tudo sobre Ele e nós apenas conhecemos aquilo que Ele escolheu se mostrar. Não sabemos o quanto Deus se revelou e possivelmente grande parte ainda continua sendo um mistério. Aí nós temos que ficar com o texto de Deuteronômio 29 e 29. Vamos lá, esse texto, acredito que vocês já devem ter passado por lá, né? Alguém já passou por Deuteronômio 29 e 29? Alguém se lembra o que diz lá? Não? Então, se você não se lembra, vai se lembrar agora. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que está encoberto, o que ainda é um mistério, pertence a Ele. Está na soberania dEle manter este segredo, né? Esta situação misteriosa. Mas o que tem sido e está sendo revelado a nós, esta sim, nos pertencem. Virando a página, na página 5. Em um sentido mais elaborado, o conceito de revelação não significa mera transmissão de um conjunto de conhecimentos, mas sim a manifestação pessoal de Deus na história. Deus tomou iniciativa por intermédio de um processo de autorrevelação que atinge seu ápice e plenitude na história de Jesus de Nazaré. Quando falamos da revelação de Deus, podemos interpretar que ele se revela de algumas maneiras. Lembra-se disso aqui? Nós já estudamos em bibliologia e aí fomos obrigados a trazer a memória desta temática para entendermos a composição do Antigo Testamento. Revelação geral de Deus. Podemos entender como revelação geral ou revelação natural a possibilidade de conhecer parte da sabedoria de Deus por intermédio
do mundo que ele criou. Observando a ordem e a beleza de sua criação, podemos encontrar Deus se manifestando através de sua obra. E inclui tudo que Deus revelou no mundo à nossa volta, incluindo o próprio homem. Não é possível ter um pleno conhecimento do plano de salvação de Deus na revelação geral, mas é uma ótima forma de se entender que existe um Deus que quer ser conhecido. O Salmo 19, quero levar vocês ao Salmo 19, eu tenho certeza que você já passou por ele. Salmo 19, vamos lá? Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, tudo que Deus criou, queiramos ou não, apontam para a existência, para a revelação dele. Então, volto a repetir esta última frase. Não é possível ter um pleno conhecimento do plano de salvação de Deus na revelação geral, mas é uma ótima forma de se entender que existe um Deus que quer ser conhecido. Algumas maneiras que podemos ver o caráter de Deus em sua criação. Anote isso, porque isso aqui é muito chamativo. Revelação natural. Já lemos o Salmo 19:1. Podemos ver o caráter de Deus através de sua criação, assim como sabemos que existe um artista por trás de um quadro. Também podemos entender que existe um Deus inteligente e criativo por trás da criação. Além de toda a beleza da criação, o universo demonstra uma ordem e um propósito, apontando para um ser sobrenatural que planejou e criou todas as coisas. Eu não sei se vocês chegaram... Bom, no YouTube você vai encontrar. Nos anos 80, eu era amante, até hoje eu sou amante, de ciências, né? E sobretudo de astrofísica. Tudo que está ligado à astrofísica me chama demais a atenção. Depois da Bíblia Sagrada, das temáticas bíblicas, a astrofísica, a física quântica me chama demais a atenção. Né? Deus não me permitiu ser um físico nuclear ou coisa parecida, porque Deus tinha um outro propósito na minha vida, mas sempre fui amante, né, de química, física, astronomia. Tanto que eu tive a oportunidade de conhecer aquele senhor, o maior astrofísico até então vivo, Stephen Hawking. Já ouviram falar dele? Na cadeira de rodas, todo torto, falava através de um aparelho. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo na Universidade de Oxford. Né? Tivemos várias conversações. Aquele homem, se você não sabe, ele foi cristão, casado 2 vezes. A primeira mulher, uma católica muito fervorosa. Depois ele sofreu aquele problema neurológico que deixou todo o corpo dele deformado, menos o cérebro. O cérebro dele era uma coisa assustadora. Você conversava com ele, misericórdia. Não tinha como você dizer que Deus não estava naquele homem, embora todo deformado, todo, mas o cérebro 30, 40, 50 vezes mais avantajado que o nosso. Ele me deu como presente dos 11 livros que ele escreveu, 4 autografados. E o primeiro deles eu devorei por quase 20, 25 vezes. Porque esse primeiro livro dele é sobre a criação do universo. Né? Claro, ele não crê que Deus está por detrás da criação do universo. Mas os dados que ele coloca, que ele fornece neste livro, até então, até 1986, quando eu o conheci, nunca imaginava, certo? Não sei se vocês já leram em algum lugar, e você vai ver isso no YouTube, porque, como eu estava falando, nos anos 80 houve uma série de ciência muito interessante chamada Cosmos, dirigida por um astrônomo chamado Carl Sagan. Alguém se lembra? Olha que interessante esse livro. Então eu sou tão idoso assim, que bom, me conforta. E eu não perdia aquele seriado, uma coisa assim. Hoje você encontra no YouTube, né? Em alguns episódios na íntegra, outros fracionados, né? E esses dias eu estava relembrando um episódio que Carl Sagan fala detalhadamente o que Stephen Hawking, no seu primeiro livro, fala. O nosso sistema solar leva 26 mil
anos para dar uma volta em torno da Via Láctea. Alô, para pensar. 26 mil anos. Se calcula então, desde que o nosso sistema solar foi criado, o nosso sistema solar já deu apenas 9 voltas em torno da Via Láctea. O que é a Via Láctea? É a galáxia onde nós vivemos, né? Ela tem um formato comprido e achatado, ou seja, o sistema solar ele vai de um lado a outro e toma 26 mil anos. Depois faz outra volta, mais 26 mil anos. Mas o mais assustador, que esta Via Láctea tão enorme, 26 mil anos de viagem de um lado a outro, ela é a bilionésima parte de um gigantesco universo, o qual estamos cercados. Carl Sagan, nesse episódio, ele afirma, estou falando de 1984, 1985, que até lá já tinham sido descobertos 134 sóis, 60 vezes maiores do que o nosso. Para pensar. 60 vezes maiores. A nossa mente não alcança o tamanho da glória e da extensão que o nosso Deus criou este universo. Alguém diz, o universo é infinito? Não. Mas ele é gigantesco, mega, gigante, grande demais. Se você me pergunta se um dia vamos conhecer a extensão deste universo, talvez sim, talvez não, eu não sei. Só sei uma coisa, o nosso Deus criou isto para dizer duas coisas para mim e para você. Primeiro, nós não somos absolutamente nada neste universo, porque se Ele não for conosco, nós não somos nada do nada, do nada, do nada. Mas mesmo sendo nada do nada do nada, Ele se preocupou comigo, com você, com cada um de nós, para darmos a salvação e uma vida com Ele. Já parou para pensar nisso? Nós somos uma poeirinha no gigantesco universo que Ele criou. E eu digo isso porque ainda tem gente que bate com o pezinho, dizendo, não, o universo criou-se do nada, foi tudo espontâneo. Que espontâneo, meu irmão? Que espontâneo, minha irmã? Foi tudo criado dentro de uma sistematização maravilhosa. Como é que você se explica a Terra girando em torno de si próprio? 26,55 quilômetros por segundo, e não falha um segundo nem para trás e nem para frente. Como é que você explica bilhões de toneladas de uma massa gravitando no espaço sideral no nada, sem haver uma alteração com prazo? Isso não tem uma explicação humana lógica. É Deus que controla tudo com o seu poder. Esta é uma demonstração básica, não é, da sua revelação natural. Não sei se vocês estão sabendo, nos próximos dias, 5 planetas do sistema solar vão estar alinhados no formato de uma abóboda na direção da Lua. Alguém já viu essa reportagem? Inclusive, quem me acompanha no Facebook, fiz a declaração dessa notícia. Isso nunca, jamais, na história humana aconteceu. 5 planetas alinhados: Júpiter, Vênus, Mercúrio, Saturno, Marte e Urano. Vamos estar assim. E o ponto máximo, para quem puder ver, no momento que o céu estiver escurecendo, dê uma olhadinha na direção da Lua, e você vai ver os 5 no formato de um arco. O único fenômeno parecido que aconteceu, mais ou menos parecido, foi em abril do ano 4 a.C., quando Júpiter, Saturno e Vênus se alinharam em relação à Terra, gerando o reflexo pela luz do Sol na Terra, a conhecida estrela de Belém, anunciando a primeira vinda de Jesus. Lembramos-nos de Lucas capítulo 21, 25 e 26, que Jesus disse que na próxima da sua vinda haveria sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Então nós estamos a presenciar agora no dia 28 próximo, vai ser na próxima, se não me engano, terça-feira, este fenômeno que está nos lembrando o quê? O anúncio da segunda vinda do nosso glorioso Salvador. Amém. Só alguém disse amém. Irmãos,
Estão fazendo planos para ficar nessa terra? Pastor, não é aula de escatologia, eu sei, mas eu estou falando de algo lindo, que fala da revelação de Deus para cada um de nós. Aí entra a revelação moral. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam uma lei, mas pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Romanos 2, 14 e 15. Todos nós temos um senso de moralidade, uma ideia do que é certo e errado. Isso indica que existe um ser acima de todos nós que implantou isso em nossos corações. Até a criança, quando faz bagunça, ela tem o seu sentido de moralidade. Faça um teste. Pegue uma criança de 1, 2 anos de idade e diga: Fernandinho, não toca naquela tomada, ouviu? Pior falar. Papai e mamãe sai, Fernandinho vai lá meter o dedão na tomada, se possível até com prego, para tomar um bom choque. Porque a criança, ela já tem o senso de consciência. Alô? Quem aqui já foi criança? Quem aqui já ganhou uma boa surra do seu papai e da sua mamãe por ter desobedecido? Olha, o pastor também, então. Paulo mesmo disse, né? Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aqui atrás, ó, eu tenho o V do meu pai. Meu pai uma vez me deu 2 varadas assim, ó. Ele teve uma habilidade impressionante. Ele fez o V de vendetta atrás das minhas costas. E eu não tenho vergonha de dizer isso, irmãos. Porque ele falava: não coloca aquele prego na tomada, você vai tomar um baita no choque. Eu tinha 2 anos, me lembro como hoje. E eu deixei meu pai sair, eu peguei 2 pregos e eu tomei um choque e caí para trás. Daqui a pouco veio meu pai, nunca me esqueço aquele vozeirão do Luiz Prestes, Marcelo: agora que você vai tomar o choque da tua vida, eu vou imprimir o V nas tuas costas. Abriu a porta, buscou a varinha de marmelo e fez assim, tchim, tchim, gozou, só para eu ver, aqui atrás. Quando minha esposa me viu uma vez no banco: o que é isso? Ué, tanto tempo casado, você nunca viu? Isso aqui é a marca do meu pai, o carinho que ele teve por mim. E eu não me arrependo. Quando ele foi isso? Aí tive que contar a história. 2 anos. Eu tinha consciência do que eu não tinha que fazer. E fiz. Ou seja, todos nós, mesmo crianças, temos esse senso de consciência, porque é a marca da revelação moral que Deus colocou em cada um de nós. Virando a página, a revelação geral de Deus atinge todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Olha só. Qualquer ser humano pode perceber a existência de um Deus criador através de sua criação e sua consciência. Ainda que não seja essencial para conhecer Deus em sua plenitude, olha só que interessante isso aqui. É fundamental que possamos perceber a graça de Deus e testemunhar para os não crentes, abrindo uma porta para a evangelização. Que interessante e que lindo isto. Mas se não podemos entender plenamente a Deus através da revelação geral, como podemos conhecê-lo? A resposta está no fato que Deus também se revelou de uma forma especial. Então, procure memorizar da seguinte maneira: a revelação geral, ela está ligada ao que Ele criou e a capacidade de consciência que Ele colocou em mim e você, ou seja, o senso do que é certo e do que é errado. Então, como é que nós resumimos a revelação geral de Deus? Como é que resumimos? Do que Ele criou na nossa consciência. Através do que Ele criou e através de nossa consciência. Que a nossa consciência, ela nos diz exatamente o que é certo e o que é errado. Agora, a revelação especial é diferente. Olha só. Se a revelação geral de Deus não traz conhecimento suficiente de Deus para salvar uma pessoa, como será possível conhecer a salvação que Deus graciosamente nos concede? A pergunta: além da revelação geral, Deus também se manifestou de uma forma pessoal para algumas pessoas na história. É o que chamamos, ou o que é chamado de revelação especial. A revelação especial é a revelação sobrenatural de Deus, através da qual o pecador toma conhecimento de como Deus resgata pecadores por meio de Jesus Cristo para a sua glória. Quais são os meios da revelação especial? Como vemos a Escritura,
Ela é uma produção humana ou é uma graciosa revelação de Deus? Podemos destacar alguns meios que Deus se revelou de maneira especial. Separamos aqui 4. A comunicação verbal. A comunicação de Deus com Adão e Eva é apresentada como uma comunicação verbal. Deus se comunicava com eles com voz audível. Outros personagens na Bíblia também viveram essa experiência, como Daniel, Moisés e os profetas. Revelação por sonhos. Deus também usou sonhos para se revelar ao seu povo. No Antigo Testamento vemos Deus se comunicando com José através de sonhos, até mesmo a reis pagãos como o faraó e o rei da Babilônia. Deus se manifestou por sonhos. Revelação por milagres. Deus se mostrou sobrenaturalmente na história através de muitos milagres. Um ótimo exemplo são os milagres registrados no livro de Êxodo, quando as pragas atingiram o Egito e o Mar Vermelho se abriu. Os milagres sempre são apresentados como eventos que acontecem na história real, como quaisquer outros eventos. Se alguém tivesse uma filmadora, quando as águas do Mar Vermelho se abriram, teria gravado um evento em vídeo, como faria qualquer outro acontecimento normal. Seria uma coisa estarrecedora. Revelação escrita. Outra maneira como Deus se revelou foi através da Bíblia. Homens que viveram sua experiência com Deus, registraram de forma inspirada pelo Espírito em textos escritos. Em alguns casos vemos esses textos sendo ditados diretamente por Deus, como por exemplo, os 10 mandamentos e as falas dos profetas quando diziam, assim diz o Senhor. Outros textos da Bíblia foram escritos por homens que foram testemunhas oculares dos eventos em que Deus se mostrava. Outros escreveram suas experiências pessoais com Deus, como Davi. O Antigo Testamento nos diz que o resultado da revelação especial do Senhor nas Escrituras é perfeito. Então temos aqui essas 4 nuances, ou 4 níveis, da revelação especial. Sem dúvida, a mais duradoura, a mais permanente, e vamos dizer assim, a mais acessível de todos nós é a revelação escrita. Não que Deus não possa falar comigo ou com você verbalmente, como fazia no passado, ou por sonhos, Ele faz também, ou através de milagres. Mas a revelação mais comum, mais frequente que Deus tem com cada um de nós, estamos de acordo com isso? É a revelação escrita através da palavra. Repita, ele pode, claro, falar com você verbalmente, por sonhos ou por milagres, mas com mais frequência pela revelação escrita. A revelação especial é necessária. Por quê? Como vimos anteriormente, a revelação geral não é suficiente para proporcionar todo o conhecimento de Deus necessário para nos relacionarmos com Ele. O ser humano só poderá ser salvo se crer no Evangelho. Mas, como o apóstolo Paulo disse, como crerão naquele de quem não ouviram? Romanos 10,14. A revelação de Deus mostra que Ele intervém na criação para se relacionar pessoalmente com as suas criaturas. Os milagres, as visões e as comunicações verbais são eventos sobrenaturais. Através do nosso estudo bíblico, entendemos que a revelação de Deus é o processo e o resultado da comunicação racional e proposicional entre Deus e a raça humana. Essa comunicação inclui a revelação de informações com conteúdo intelectual e racional, e também a revelação da pessoa no encontro pessoal com o homem. Aí nós nos destacamos nesse quadrinho aí que você vê em laranja. Deus ainda continua se revelando. Cremos que a revelação máxima de Deus foi a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não cremos que Deus se revela com mensagens que contradizem ao que Jesus ensinou. Acreditamos que as Escrituras contêm toda a revelação de Deus que precisamos para a nossa vida hoje. E o Espírito Santo nos ilumina para interpretá-la. Ou seja, Deus continua assim, se revelando a nós, só que de uma maneira bem diferente. E essa maneira é através de Jesus Cristo e através da sua palavra. Qualquer revelação que fira a integridade das Escrituras e da própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser rechaçada
rejeitada. Ela não é considerada uma revelação autêntica, uma revelação verdadeira, uma revelação genuína. Tanto que o apóstolo Paulo, quando fala do dom espiritual chamado dom de profecia, ele diz bem claro em uma das suas cartas: examinar o quê? As profecias. As profecias devem ser examinadas. Por quê? Porque se elas obedecem ou não, o critério de veracidade, o critério de genuicidade, o critério, né, de verdade ensinados pela Escritura Sagrada. Não estamos querendo dizer com isso que devemos desprezar o dom de profecia. Não, ele deve ser considerado, reverenciado, respeitado, mas desde que ele não fira os princípios da revelação escrita, da revelação especial que o nosso Deus já deixou fechadinho, claro, na Escritura Sagrada. Vamos lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Provérbios, capítulo 29, se não me trai a memória. A minha memória anda bem. Às vezes eu penso que ela não anda bem, mas Deus é bom e me ajuda com que a minha memória funcione na hora certa. Provérbios capítulo 29, versículo 18. Quem puder em voz alta ler para mim, agradeceria. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Observe que o próprio texto, obrigado pastor, o próprio texto já dá explicação. Olha só, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Observe que essa palavra profecia não tem nada a ver com o dom temporal espiritual que Paulo se refere lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Aqui está se referindo o quê? A revelação especial de Deus, a revelação escrita, a palavra de Deus. É como Pedro lá fala: nenhuma profecia foi produzida segundo vontade humana, ou seja, nenhuma revelação escrita foi produzida por vontade humana. Então, muito importante termos em consideração. Deus fala, sim, Ele fala por sonhos, fala por milagres, fala através do dom de profecia, mas nenhuma dessas comunicações jamais podem e devem ferir a pessoa de Jesus Cristo e as Escrituras Sagradas. Se esse tipo de comunicação está ferindo, indo contra, pezinho para trás, observa com atenção e chega à conclusão que não está encaixando-se dentro dos critérios bíblicos. Virando a página, o Antigo Testamento é digno de confiança? Muitos nos dias de hoje insistem em dizer que o Antigo Testamento não aconteceu de verdade, que é apenas um livro de mitos e fábulas e que não pode ser levado a sério como um livro que conte a verdadeira história de Deus se revelando a sua criação. Nesta sessão apresentaremos algumas evidências literárias e arqueológicas que nos mostram que o Antigo Testamento pode sim ser considerado um livro histórico de confiança. A ausência de embelezamento. O Antigo Testamento não tem medo de mostrar que todos os problemas de suas personagens, ou seus personagens, não escondem nenhum pecado ou coisas ruins e vergonhosas que o povo de Deus fez. Nas tradições antigas não se registravam em escritos as ações vergonhosas de um povo, mas isso não acontece no Antigo Testamento, uma grande evidência de que seu conteúdo é verdade. Alguém poderia mencionar aqui dois acontecimentos que a nível moral é considerado uma vergonha, ou seja, até talvez você quando encontrou o registro disso na Bíblia, no Antigo Testamento, talvez que é natural, né? Eu mesmo, né? Quando vi pela primeira vez o Antigo Testamento, eu disse: meu Deus, esse negócio aqui dentro do livro sagrado, essa situação, para sério. Tanto que eu questionei com minha mãe, né? Mas mãe, que negócio é esse? Será que Deus errou em ter permitido o registro desse acontecimento? Minha mãe: não, isso aqui é para você entender que Deus chamou pessoas imperfeitas, pessoas pecaminosas, pessoas erradas, para através dela fazer uma obra de transformação, de regeneração e assim por diante. Alguém se lembra de dois acontecimentos notadamente vergonhosos nas páginas
do Antigo Testamento? O adultério de Davi é o mais comum, é o mais famoso, é o mais na cara. Um outro acontecimento bem vergonhoso que lemos nas páginas do Antigo Testamento. Os irmãos de José. Também. A mentira de Abraão. A mentira de Abraão, ó, a listinha tá grande. Vamos lá, o que mais? As filhas de Noé, quando se deitaram. As filhas de Noé, quando se deitaram com seu pai, Noé não, de Ló. Eu falei, Noé agora ficou preocupado. Noé balançou agora lá no céu. Ele olhou assim, tá me promovendo para baixo. Sim, Moira. Teve um episódio, Eliseu, se eu não me engano, ele estava subindo um morro, aí um grupo de crianças começou a chamar, sobe, careca. Fala meninos, eu não lembro que expressão que eles usam, ele amaldiçoou eles, veio duas ursas e estraçalhou. Meninos alegres. 42. Meninos alegres, gostei dessa colocação do pastor Maurício. Meninos alegres, né? Que o texto hebraico diz que eram sodomitas. Sodomitas, né? Meninos alegres, mas o texto hebraico diz que eram sodomitas, eram homossexuais, né? Zombando da pessoa do profeta. Tem um outro fato vergonhoso, né, que talvez alguém aqui não se lembra, né? O caso que ocorreu entre Judá e Tamar, lembram-se? Né? O sogro que se deitou com a nora, claro, não sabia, ele julgava ser uma prostituta, mas depois, quando veio a coisa em claro, né, se viu claramente a mancada, né, que tanto um como o outro, na verdade, foi induzido mais pela nora, que queria a descendência, mas, como vocês sabem, é um fato que trouxe uma grande mancha, vamos dizer assim, de vergonha nas páginas do Antigo Testamento. Evidências arqueológicas. O propósito da arqueologia é recuperar a cultura material dos povos da antiguidade e assim tentar reconstruir sua história e seu estilo de vida. Para atingir esse objetivo, é necessário o trabalho conjunto de um grande número de especialistas. Os objetos mais comuns encontrados na arqueologia do Oriente Médio são pedaços de cerâmica, alguma coisa parecida com o que você está vendo aí na ilustração. Isso é um pedacinho, né, de uma peça de cerâmica datada de mais ou menos 4.500 a.C. E se você não reconhece, né, você não é obrigado a reconhecer, ela é de uma escrita muito antiga, usada pelos sumérios. Né? Os sumérios foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia, da Península Arábica, da Palestina, tá? E esta linguagem que você está vendo aí chama-se linguagem cuneiforme. Cuneiforme. Como ela é escrita, né? É um pedacinho de cerâmica, como fosse o barro úmido, barro tipo gesso, né? E aí o camarada com um estilete, não com uma caneta, né? Um estilete bem fininho de ponta de bronze, ele chegava e dava forma, e enquanto estivesse úmido, né, mole, ele conseguia escrever. Geralmente essa cerâmica dava possibilidade de se escrever nos próximos 30 a 40 minutos. Ele já tinha uma noção, né, que ia durar pouco tempo, então ele tinha que trabalhar escrevendo rápido, que já sabia que entre 30 a 40 minutos já estaria completamente endurecido. E aí foram encontrados dezenas, centenas desses pedacinhos. Eu, quando estive fazendo um trabalho na Jordânia com um grupo de arqueologistas do Museu Britânico, eu tive a emoção de eu e mais 4 arqueologistas encontrarmos de 3 a 6 dessas pecinhas mais ou menos deste tamanho, e ali mesmo nós tínhamos, né, todo o material para fazer a prova de carbono 14, e é uma emoção que você não tem como, se você ama o que faz, você não tem como chorar, né? Eu chorei muito quando encontrei de 3 a 6 dessas pedrinhas, né, ou placas mais ou menos desse tamanho, e a prova de carbono 14 dava aproximadamente entre 4.500 e 5.300 antes de Cristo. Eu falei, meu Deus, está ali, sobreviveu, todo em pedacinhos, mas com essa escrita que você está vendo. Eu não sei, eu não faço a leitura cuneiforme, né, que separa uma instituição para grandes especialistas. Leio o árabe, leio o hebraico, leio o ugarita, mas não leio a linguagem cuneiforme, né? Então, vários colegas na época que eu tinha na área da arqueologia começavam a fazer a tradução,
e nós encontramos duas pedrinhas, ou dois desses pedacinhos, né, de cerâmica, fazendo a alusão a Amrafel. Se você não sabe quem é Amrafel, quero levar você a Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Eu me emocionei muito quando um colega, ao traduzir um desses pedacinhos de argila, quando ele começou a traduzir para o inglês, porque estávamos conversando em inglês, ele menciona, aqui está mencionado um camarada chamado Amrafel. E aí comecei a chorar muito. Falei, uau! É o mesmo Amrafel de Gênesis 14. Olha só o que diz lá em Gênesis 14, para você entender quem foi na história bíblica e na história secular Amrafel. Gênesis capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Kedorlaomer, rei de Elam, e Tidal, rei de Goim. Versículo 2. Fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinade, rei de Adamá, contra Zemeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se juntaram no mar de Sidim, que é o mar salgado, ou o mar morto. E esta pedrinha que eu encontrei dava uma curta narrativa desta batalha promovida por estes 5 reis. Que coisa mais incrível! E quem é Amrafel? O famoso rei Hammurabi. Já ouviu falar do Código de Hammurabi? É o famoso rei Hammurabi, porque Amrafel é o nome ugarítico e Hammurabi é o nome sumério. Muitíssimo interessante. Ou seja, a arqueologia ela tem trazido à luz fatos bíblicos. A principal contribuição da arqueologia para o estudo da Bíblia é o esclarecimento que oferece sobre o cotidiano dos tempos bíblicos, como política, costumes e práticas dos povos antigos. A arqueologia também nos ajuda a confirmar a autenticidade de nomes, lugares e acontecimentos registrados na Bíblia. Deve-se, porém, reconhecer que, na maioria dos casos, a arqueologia é incapaz de fazer tal confirmação e, às vezes, pode até dificultar a tarefa do apologeta. Se você não sabe o que quer dizer apologeta, puxe uma flechinha e escreva aí, tá? Apologeta. Pessoa especializada na defesa da fé cristã. Pessoa especializada na defesa da fé cristã. Se você não sabe, então coloque, que interessante, né? Que você pode encontrar algumas palavrinhas ou terminologia que é estranho, então é interessante que você tenha aí anotado o significado de apologeta. Assim, Ibra. O senhor poderia repetir de novo? Apologeta, pessoa especializada na defesa da fé cristã. Pessoa especializada na defesa da fé cristã. Porque o apologeta, ele é um especialista na apologia ou na apologética. A arqueologia é capaz de oferecer fatos. Exemplo, Senaqueribe realmente foi rei na época de Ezequias e atacou Jerusalém, mas frequentemente o significado, não dignificado, aqui corrija, né? Eu digitei dignificado, é significado. O significado dos dados arqueológicos depende de interpretação pessoal. A arqueologia pode ajudar muito no estudo da Bíblia, porém deve-se tomar muito cuidado, pois ela é limitada, como acabamos de falar. A arqueologia ela pode tanto ajudar como dificultar o trabalho da correta interpretação bíblica. Vamos ver então quais são os problemas que às vezes a arqueologia pode trazer. Apenas uma fração das evidências arqueológicas subsiste no solo. Apenas uma fração dos possíveis sítios arqueológicos foi detectada. Apenas uma fração dos sítios arqueológicos detectados foi escavada. Apenas uma fração do que foi escavado foi completamente examinado e publicado. Apenas uma fração do que foi examinado e publicado contribui para a pesquisa bíblica. Então está provado que tudo que tem sido escavado na face da terra a nível da arqueologia não chega nem a 25%. Outras palavras, tem muita coisa ainda a ser escavada e que não se tem conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês e vocês podem pesquisar. Existe uma cidade no planeta Terra que ela já foi destruída
23 vezes. Escute essa. Existe uma cidade no planeta Terra que ela já foi destruída, invadida, arrebentada, arrasada, jogada por terra 23 vezes. Em outras palavras, esta cidade que hoje você está lá e pisa debaixo dela, tem 22 camadas, indicando 22 linhas de destruição e 22 linhas da história desta cidade. Alguém suspeita que cidade é esta? Jerusalém. Jerusalém. É impressionante. Em cima da Jerusalém que você hoje pode pisar, tem 22 outras Jerusaléns. E só foram escavadas apenas 4 em 6.300 anos de história. Somente 4 níveis. É um gigantesco poço de escavação arqueológica. É assustador. Você não tem ideia do que é Jerusalém. E ela apenas se alcançou até hoje 4 níveis. Nada comparado a Roma. Né? Roma tem 6 níveis e já 4 já foram alcançados. Só foram 2. Mas Jerusalém é quase que impossível você chegar em todos os 22 restantes níveis para descobrir toda a sua história, né? Eu fico um pouco assustado, tem pessoas que fazem, não é uma crítica, entenda bem, fazem caravanas à Terra Santa para 2 semanas. Irmãos, 2 semanas não dá nada, você não conhece nada. Só Jerusalém, para você conhecer 20%, você tem que ficar lá um mês. 20% da cidade. Você tem que ficar lá um mês. Não tem como. Em 14 dias você ir a Jerusalém, e ali, e acolá. Eu falo isso com muito respeito a quem faz caravanas como basta agora. Quem é amante da Bíblia, quem quer entrar a fundo na história bíblica, tem que se gastar tempo. Só na Grécia eu gastei 4 meses para conhecer praticamente todas as 16 importantes cidades na Grécia. Na Turquia, eu levei 6 meses. 6 meses para conhecer 20% do país. Ou seja, é muita coisa para você rastrear e fazer um estudo à luz das Escrituras. Irmão Rodrigo. Por curiosidade, qual seria a profundidade? Chega a ter 2,7374 quilômetros de profundidade. Imagina mais de 2,5 quilômetros de profundidade nesses 23 níveis, que constitui-se a cidade de Jerusalém. Né? Tudo começa, né, com a destruição dos romanos no ano 70. Depois os árabes destruíram Jerusalém 7 vezes. A história é bem longa, bem longa. E a última foi em 1453, quando o Império Otomano derrubou Constantinopla, e no mesmo ano Jerusalém sofreu também uma derribada violenta por parte dos árabes. Então, a profundidade aproximada até a última camada, que mostraria a história mais antiga de Jerusalém, seria em torno de 2,73, 2,75 quilômetros. É uma cidade fantástica. Então, quem tem a oportunidade de estar ali pelo menos um mês, vai conhecer 20% do que é a cidade de Jerusalém. Vamos lá então. Para os autores da Bíblia, a história é o instrumento teológico pelo qual Deus se revela. A arqueologia pode autenticar a história, mas não a teologia. Interessante. E do ponto de vista bíblico, a história sem a teologia não tem sentido. Isso é verdade. Eu posso ter muitos fatos históricos e arqueológicos, mas se eu não tiver a teologia para cobrir e autenticar tudo isso, pode escrever que não faz nada. O que a arqueologia fez pela Bíblia? Confirmou a veracidade de personagens bíblicos, confirmou a existência de lugares mencionados da Bíblia, confirmou relatos extra-bíblicos para acontecimentos históricos. Aqui eu fiz apenas a menção de alguns exemplos arqueológicos. Existe uma tabuinha chamada a tabuinha dos Ixos, tá? Ela é mais ou menos deste tamanho, deve pesar em torno de 6 a 7 quilos, e está no Museu de Alexandria, no Egito, e tem uma outra menorzinha no Museu do Cairo. Muito interessante. O que há de estranho e de chamativo nessas duas tabuinhas? Elas trazem a prosperidade do período do Egito, quando foi governado por um grupo de pastores estrangeiros, chamados Ixos. Isto entre 1650 e 1520 a.C.
Agora, o mais chamativo é que quando você se aproxima e lê o que está escrito em uma, tanto na outra, como na outra tabuinha, aqui está no Museu de Alexandria, como no Cairo, é a declaração que ali é feita. Eu vou resumir 2, 3 frases que essas 2 tabuinhas em comum trazem em si. A glória da nossa nação, alto e baixo, nunca se viu tão próspera e tão grande, debaixo da autoridade daquele que proveu, sustentou e protegeu a nossa terra da destruição e da fome. Ele é o Filho dos deuses. Não é à toa que o rei das 2 terras tenha promovido o seu nome como Zaneate Faneia. Gente, eu fui tomado de uma emoção, falei, o quê? E está escrito em hieroglifo. O hieroglifo eu leio um pouco. Aí eu conversei com alguém no Museu de Alexandria que lê hieroglifo. Vem cá, lê aqui direitinho para mim aqui. Eu estou lendo direito. Zaneate Faneia. Zaneate Faneia. Ah! Meu Deus, José! Está registrado, gente. A Bíblia não é uma história da carochinha. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação da história viva. E os homens dizendo que existe Deus, isso aqui é uma produção da cabeça humana, irmãos. Queria ter oportunidade de viajar com vocês e mostrar cada coisa louca que eu tenho visto com os meus olhos que a terra não há de cobrir. Porque vou ser arrebatado. Eu simplesmente fico, meu Deus, Deus me tem dado vida e saúde e o privilégio de investigar certas situações que os homens batem com o pé dizendo, tudo isso é ficção, tudo isso é armação, mas Deus é tão lindo que me deu, não a mim, mas a tantos outros, o privilégio, né, de enxergar essas coisas no mundo físico. Deixa eu mencionar os outros exemplos arqueológicos, para a gente, daqui a pouquinho já vamos entrar no nosso intervalo, eu vou passar o resumo da nossa matéria. As tábuas de Mari, escritas em 1800 a.C., encontradas no Vale do Eufrates, em Iraque, menciona as cidades de Harã e Naó. Se você não se lembra, Harã e Naó são as cidades que participaram na peregrinação de Abraão de Ur dos Caldeus até a Terra Prometida. Menciona Arioque, Gênesis 14:1. As tábuas de Luzi, escritas em 1800 a.C., menciona costumes específicos da época de Abraão, exatamente como Moisés relatou 500 anos mais tarde. Fala de contratos, casamentos, leis, etc. As tábuas de Ebla, escritas em 2300 a.C., encontradas no sítio de Magdis, na Síria, mencionam toda a rota comercial de Sodoma, Gomorra, Damá, Zeboim e Zoar, de acordo com Gênesis 14:8. Mencionam os hititas. Se quiser anotar, os hititas foram os antigos habitantes da Ásia Menor ou da atual Turquia. Tá? Porque você vê, às vezes, hitita, aonde estava esse povo? Esse povo hoje é o povo da Turquia. No passado, eles eram chamados de hititas. Plinius Madi Taylor, escrito em cuneiforme, a leitura ou a linguagem da ilustração que está na página 8, tá? Em 800 a.C., menciona a Senaqueribe, segundo de Reis, capítulo 19. Menciona Taharka, o grande rei Cushita, tá? A expressão Cushita está ligado a Cush, C-U-S-H. Escreva aí Cush, antiga Etiópia, tá? Hoje é Etiópia, mas na época era chamada de Cush. As crônicas babilônicas dizem que quando Senaqueribe voltou para casa, seus 2 filhos se levantaram e o mataram. E isto está no Prisma de Taylor, está lá no Museu Britânico, em Londres, Inglaterra. Ali você lê todo ele em cuneiforme e tem a tradução para o inglês, que é assustadoramente lindo. A inspiração divina. Existem centenas de evidências que mostram a autoridade do Antigo Testamento, mas a principal delas é a nossa fé. A fé de que foi o próprio Deus que inspirou e direcionou todas as coisas para que o Antigo Testamento fosse preservado sobrenaturalmente. Agora que entendemos um pouco de como podemos conhecer a Deus, estudaremos como o Antigo Testamento foi escrito e compilado da maneira que o conhecemos hoje. Depois do nosso intervalo, vamos entrar na formação do Antigo Testamento e da organização do Antigo Testamento.
e vamos ter uma rápida visão ali nos nossos slides. Alguma pergunta, dúvida, colocação, abordagem que você gostaria de fazer dentro da temática até aqui estudada? Eu tenho só uma pergunta. Faça, irmão Caetano. Quando o senhor falou, o que significa aí os hititas? São os turcos na atualidade, habitantes da Ásia Menor nos tempos do Novo Testamento. Ok, obrigado. Ok? Anotaram então? Hititas seriam os turcos hoje, habitantes da Ásia Menor nos tempos do Novo Testamento. Muito bem, vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor por esta primeira parte. Vamos tirar nossos 15 minutinhos sagrados, né, do nosso lanche e em seguida já voltaremos. Mais uma vez quero parabenizar aos 11 alunos que tiraram nota 100 na prova dos evangelhos. É daí para melhor, né? Foram 18 alunos que fizeram a prova e glória a Deus, não. Houve uma melhoria de 40%. E é daí para melhor. Quem sabe nessa próxima vai ser melhor ainda. Vão ser todos, né? Que vão tirar 100. Isso não é difícil, né? Vai o esforço de cada um que esteja se colocando. Eu sei que vocês estão se esforçando bastante e Deus vai continuar abençoando a cada um. Senhor Deus, agradecemos por esta primeira parte. Ajuda-nos, Senhor Deus, que possamos reter na nossa memória toda essa informação, mas acima de tudo aquela informação necessária para o nosso crescimento, maturidade e crescimento espiritual. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos por este lindo grupo dedicado, empenhado, muito esforçado em avançar na graça e no conhecimento da Tua Santa Palavra. Muito obrigado, oramos agradecidos em o nome de Jesus. 15 minutinhos. Meus irmãos, nosso tempo já esgotou e estamos voltando. Nosso tempo já está esgotado, estamos regressando, por gentileza. Peço a bondade dos irmãos a regressarem. Não queremos passar de 10h10, queremos ser bem pontuais no horário de finalização. Muito bem, vamos aguardar então os irmãos regressarem. Vamos tomar os vossos postos, posicionamento. Vamos então dar continuação. Pastor, apanhar de vara, a gente fica... Não fala. A senhora não sabe o que é, a senhora não sabe o que é isso, não. Misericórdia. Pastor, por causa do seu vendo e vendetta, eu descobri que meu pai era analfabeto. Empatia de todo lado. Mas aquilo ali foi um acidente de posição, né? Até meu pai depois ficou prosa, né? Eu não sabia que era tão bem no gosto. Assim mesmo. Você olha sem cabelo, se assusta. Ficou arrumado de cima até que na entrada das minhas cadeiras. O verso é antigo. Coisa mais louca. Meu pai bate em braille. Pastor, não é nesse mérito não que dá como comprometimento. Não, eu tenho trauma, né? Eu estou no espelho, baita de um ver atrás das minhas costas. Que minha esposa não entendeu nada. O que é isso? Hoje da cadeia, cara. Hoje da cadeia, concordo com o irmão. Hoje está uma cadeia grossa. Mas vamos mudar de assunto, vamos voltar para o Antigo Testamento, que é mais agradável. Formação do Antigo Testamento. Na criação do homem, a escrita ainda não havia sido desenvolvida. As histórias dos feitos de Deus foram sendo transmitidas por tradição oral durante séculos, sendo preservadas sobrenaturalmente por Deus. De acordo com a história geral, a escrita começou a ser desenvolvida em torno de 3.500 anos antes de Cristo, e foi nos tempos de Moisés que o povo hebreu começou a registrar os feitos de Deus em palavras escritas. Olha que interessante. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico em sua maior parte, em alguns trechos em aramaico. O hebraico é uma língua em que a mensagem é mais sentida que meramente pensada. A língua hebraica é expressada mediante metáforas vividas e audaciosas, capazes de desafiar e dramatizar a narrativa dos acontecimentos.
sendo por isso denominada de língua pictórica. A palavra pictórica está ligado com imagens, né? e representações. Outra característica da língua hebraica é o fato de ser pessoal, apelando diretamente ao coração e às emoções, e não apenas à mente e à razão. Né? Para os alunos que já estão, digamos, desfrutando do gostinho de estudar a Palavra de Deus, vai ser uma das matérias do curso Bacharel em Teologia. Né? Os irmãos que chegarem até o Bacharel vão estar desfrutando de 2 módulos de estudo da língua hebraica, né? Introdução ao hebraico bíblico e hebraico 1, né? Porque se estuda o hebraico 1 no bacharel, o hebraico 2 no mestrado e o hebraico 3 no doutorado. Então só vamos trabalhar com o hebraico 1 no bacharel em teologia. Alguns de vocês já ouviram a pronunciação da língua hebraica em algum lugar, no YouTube, ou através de representações? Eu vou ensinar vocês uma oração em hebraico, muito fácil, facílimo. Tá? Nós vamos fazer isso agora. Tá? Livro de Números, capítulo 6. Abra sua Bíblia, livro de Números, capítulo 6. Não se preocupe se você não aprender de uma vez só. Nós vamos procurar treinar e não é complicado. Números, capítulo 26, versos 24, 25 e 26. É a chamada bênção araônica. Números capítulo 6, versos 24, 25 e 26. Creio que todos vocês conhecem esse texto, não? É a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vamos pronunciar isso em hebraico, mas bem devagar. Eu vou falar 3 vezes, vocês só vão ouvir, ok? E depois, pela 4ª vez, eu vou falar pedacinhos por pedacinhos, aí vocês procuram repetir. Só me ouçam 3 vezes. Iraheha Adonai Vishmarecha, Yasser Adonai Panavelecha Vichuneika, Isai Adonai Panavelecha Yashalacha Shalom. Pela 2ª vez. Iraheha Adonai Vishmarecha, Yasser Adonai Shalomelecha. Perdão, faltou uma frase. Iraheha Adonai Vishmarecha, Yasser Adonai Panavelecha Vichuneika, Isai Adonai Panavelecha Yashalacha Shalom. 3ª vez. Iraheha Adonai Vishmarecha, Yasser Adonai Panavelecha Vichuneika, Isai Adonai Panavelecha Yashalacha Shalom. Agora por partes você vai repetir. Iraheha Adonai Vishmarecha, Yasser Adonai Panavelecha Vichuneika, Isai Adonai Panavelecha Yashalacha Shalom. Foram bem, tímidos, mas foram bem. Alguns parecem que estavam com medo de ter um torcicolo lingual. Não linguístico, lingual. Vamos lá. Pela 2ª vez. Iraheha Adonai Vishmarecha, Yasser Adonai Panavelecha Vichuneika, Isai Adonai Panavelecha Yashalacha Shalom. Está excelente, a gente vai treinar melhor na próxima aula. Você percebe que o hebraico ele é um idioma muito gutural. Usa muito a garganta, muito a laringe, né? Alguém já viu, além dessa oração que fizemos, alguém falando em hebraico? É muito gutural. E essa é a grande dificuldade para os latinos, né? Aprenderem o hebraico. Mas a gente vai bem devagarzinho, de vez em quando, lançar, né? Vou ensinar depois a vocês o Salmo 23 em hebraico, o Salmo 91, textos bem fáceis
de serem memorizados. Doutor, Sim, uma pergunta. faça. Eu sei que a linguagem, o dom de línguas do Espírito Santo, é o Espírito Santo que dá esse dom para a pessoa, mas parece que tem algumas palavras que elas são bem parecidas com o hebraico. Assim como... Nós vamos falar isso quando estudarmos a matéria síntese do Novo Testamento e descobrir que nos dons espirituais Deus pode dar o chamado dom de línguas ou revelar as línguas estranhas. O dom de línguas e as línguas estranhas não são a mesma coisa. E muita gente diz que é a mesma coisa. Mas quando você vai no texto hebraico, perdão, no texto grego koiné, você descobre que lá em Atos, capítulo 2, quando aquelas 27 nações congregadas em Jerusalém começaram a falar em línguas, não era o dom de línguas, era a manifestação de línguas estranhas. A palavra grega é glossolalia, línguas humanas. O dom de línguas é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, né? Quando alguém fala com Deus, né? Tem pessoas que falam com Deus em línguas e tem pessoas que recebem de Deus uma revelação para trazer uma mensagem à igreja. Aí há necessidade de um intérprete. Aí entra a interpretação de línguas. Então são duas coisas que geralmente cria-se essa confusão, né? Dom de línguas e a manifestação das línguas estranhas. Então, ali em Atos 2:1-4, não foi o dom de línguas, foi as línguas estranhas, ou a glossolalia, línguas humanas, línguas terrestres. Mas isso a gente vai entrar nos seus detalhes quando estudarmos a síntese do Novo Testamento. Vamos lá. O Antigo Testamento foi composto durante o período de 1000 anos, em que se estenderam de meados do segundo a meados do primeiro milênio antes de Cristo. Esse é o período da redação, não o período da sua história. O período da sua história é acima de 3000 anos, mas o período da sua composição, da sua redação, foi em torno de 1000 anos. Embora o Novo Testamento considere Deus o autor do Antigo Testamento pela inspiração do Espírito Santo, pelo menos 40 autores diferentes foram identificados. Entre os escribas antigos estão personalidades bíblicas bem conhecidas: Moisés, Davi e Salomão. Autores menos conhecidos incluem hebreias, como Débora e Miriam, e gentios como Agur e Lemuel. O Antigo Testamento contém 5 gêneros ou tipos literários: lei, narrativa histórica, poesia, sabedoria e profecia. Os materiais que eram utilizados para escrito naquele tempo eram tabuinhas, velino, pergaminho, couro e papiro. Outros materiais também utilizados para a escrita eram metal, Êxodo 28:36, a cera, Isaías 8:1, as pedras preciosas, Êxodo 39:6-4, os cacos de louça ou ostracos, Jó 2:8. Durante a história do povo de Israel, homens inspirados pelo Espírito Santo registraram as palavras de Deus em forma escrita que mais tarde seria organizado no Antigo Testamento como conhecemos. Pastor, Sim. uma vez eu ouvi, não sei se é verdade, é fato que quando Moisés recebeu os mandamentos não foram em pedras? Foi um rabino que disse isso. Já ouvi isso de parte de vários rabinos e é um tanto estranho, porque o texto original no hebraico diz tábuas de pedra, Baha'u Irit Dohok, que é a tradução literal do hebraico, tábuas de pedra. Agora, da onde esses rabinos trouxeram essa especulação, eu estou querendo até saber. Já vi comentários, né? Existe um rabino em Berlim, na Alemanha, que bate o pezinho no chão, que não foram tábuas de pedra, mas eu prefiro o texto original em hebraico, que diz com todas as letras, tábuas de pedra, né? É aquela questão, pastor, o que está escrito no texto original eu me agarro. Eu não preciso de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta interpretação. Claro, quando o texto não está claro, aí precisamos usar os recursos da hermenêutica e da exegese para trazer uma luz, para trazer um esclarecimento. Mas quando o texto está claro, ou na nossa língua, ou nos originais, para que criar tantas especulações totalmente desnecessárias? São especulações que realmente não têm
um certo fundamento. Mas vamos lá. Segundo o Rabino, em que seria esse material ao invés de tábua de pedra? Bom, esse rabino de Berlim, ele afirma que poderia ter sido, olha que loucura. Esse é um comentário que eu li, está inclusive no YouTube, ele tem um canal no YouTube com quase 750 mil inscritos. Ele afirma que foi de pele de animais. Mas não bate. Não inclui, não tem sentido. Que a expressão tábuas de pedra é uma expressão simbólica, alegórica, figurada. Mas como? Da onde ele tirou isso? Entende? Mas isso é muito comum da Cabala, né? Os judeus místicos, judeus cabalistas, eles são muito polêmicos na correta interpretação, até mesmo do texto hebraico. Né? Hoje tem de tudo. Não apenas no nosso meio cristão temos distorções, mas no meio judeu tem muitíssimas heresias, muitíssimos misticismos e muitíssimas distorções que têm que ser bem avaliadas de perto, até que ponto é verídico, até que ponto é fake, até que ponto é uma heresia. Né? Parece que não, tem muitos misticismos dentro do judaísmo ortodoxo, né? Ou seja, a pureza do que imaginávamos que o judaísmo poderia se manter já não existe mais. Isso quase há mais de 100 anos. Né? Entraram muitas e sérias distorções. Pastor, Sim. e o código da Bíblia? Que eles tantos, alguns rabinos que são especialistas falam. Isso tem que ser considerado com muita cautela, com muita pinça, como eu posso dizer. Existe um livro, depois se houver interesse da parte dos irmãos, eu posso postar na capa do livro, quem quiser adquirir pode adquiri-lo em inglês, chamado The Bible Codes. Existem 9 livros sobre este assunto, mas só existe um que é considerado verídico, autêntico e que atende exatamente aos critérios da hermenêutica e da exegese bíblica. É o melhor livro que existe, né? E é confiável, eu posso recomendar a vocês. São um total de 9, mas este é o único, é o melhor. O resto é muito duvidoso, é muito complicado e, acima de tudo, são tendenciosos ao que um pensa, ao que outro pensa. Mas existe definitivamente um código que Deus estabeleceu dentro do texto hebraico, do texto aramaico e, inclusive, dentro do texto grego. Esse código ele é importante para nós entendermos a correta interpretação das palavras que os escritores quiseram dar na época que receberam a revelação de Deus. Tanto que, na medida que passam os anos, o Espírito Santo vai inspirando os homens a melhorarem as traduções da Bíblia. Né? Infelizmente, as Bíblias de ramo latino são as que mais sofrem devido à grande dificuldade do hebraico, do aramaico e do grego serem traduzidas ao pé da letra para a língua portuguesa, ou para o espanhol, ou para o italiano. Por isso que as línguas do ramo anglo-saxônico ainda são as melhores para trazerem, digamos, a pureza do hebraico, do aramaico e do grego. Eu estou querendo dizer que as nossas traduções em português são ruins. Não, elas não são ruins, mas elas não se aproximam ao nível de 95% de pureza, comparado a Ferreira de Almeida corrigida fiel, que chega a 92% de pureza do texto. Já a English Standard Version chega a 96%. A New Revised Standard Version, NRSV, chega a 98% de pureza em relação aos originais. E a língua portuguesa até hoje chegou no máximo a 92%. Não porque os autores, os tradutores, não tenham se esforçado, é por causa da própria estrutura dos idiomas do ramo latino que não conseguem chegar ao pé da letra, como o hebraico, aramaico e o grego coreano nos apresentam. Mas nós temos hoje excelentes traduções da Bíblia em língua portuguesa. Sim, porque tem um rabino que faz, geralmente ele faz live. Eu creio que sei quem ele é. E ele está... Ele é um pouco polêmico, Isso. Inclusive. E daí Sei quem ele é. Mas ele faz a leitura mesmo. Ele fala da leitura, ele fala que ele é eles falam que ele é um dos únicos ainda que faz esse tipo de leitura. E ele faz de encontro, algumas palavras que especificam coisas atuais que têm acontecido, desde a pandemia, ele vem falando... Aí faz sentido, Eles têm alguma coisa a ver também com a Cabala, não tem nada? Existem 2 ramos da Cabala dentro do judaísmo ortodoxo. Tem a Cabala mística e a chamada Cabala regular.
que é o Krodak, que é a cabala regular, que não tem misturas com o babilonismo. Né? Temos que levar em consideração que quando os judeus foram levados para a Babilônia, eles se misturaram com a cultura babilônica, de tal maneira que nem todos saíram limpos e intactos como a maioria, né? Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se contaminaram com a cultura babilônica. O calendário hebraico, um exemplo, o calendário hebraico, se você olhar os nomes dos meses do calendário hebraico, são todos de origem babilônica. A prova é que a cultura babilônica entranhou-se muito forte dentro da cultura judaica. E a cabala mística é produto exatamente da influência babilônica dentro do judaísmo. Eu vou postar esse livro, se é interesse de alguns de vocês adquirir, ele é excelente. Eu já li esse livro mais de 40 vezes. Muito bom. The Bible Codes. Tem 9, mas este é o melhor e o mais recomendável. Vamos lá. Durante a história do povo de Israel, homens inspirados pelo Espírito Santo registraram as palavras de Deus em forma escrita que mais tarde seria organizado no Antigo Testamento como conhecemos. A formação do cânon. O termo cânon é derivado da palavra grega canon, que quer dizer vara reta, beira reta, régua. São os livros que foram considerados inspirados por Deus e que formaram a Bíblia. Nas escrituras hebraicas há 39 livros que os judeus aceitam como canônicos, ou seja, inspirados pelo Espírito Santo. São os mesmos que foram aceitos pela Igreja Apostólica e pelas igrejas protestantes desde os dias da Reforma. Mas logo vem a pergunta: que é que toma canônico um livro das Escrituras? Ou que torna, desculpe. Que é que torna canônico um livro das Escrituras? Quando é que o povo de Deus na Antiguidade considerou ou aceitou os vários livros que compõem? Aqui é compõe, tá? É M, eu coloquei S, erro de digitação. Então, P-O-E-M. Então, corte o S e coloque por M, que compõe o Antigo Testamento como sendo canônicos. O processo de formação do cânon foi longo e provavelmente deu-se nessas fases. Muito interessante. 4 fases. Fase 1, pronunciamentos detentores de autoridade. Fase 2, documentos formais escritos. Fase 3, coleção de documentos escritos. Fase 4, coleção de documentos escritos e fixação do cânon. Como fosse um pequeno quebra-cabeças. Primeiro, pronunciamentos detentores de autoridade. Depois vieram os documentos formais escritos. Depois foi necessário a coleção desses documentos escritos e, finalmente, desta coleção de documentos escritos se decidiu fixar o quê? Critérios do que era autêntico e do que não era autêntico. É importante entender que o cânon hebraico foi estabelecido ou fixado pela liderança religiosa da comunidade hebraica. Concílios rabínicos e eclesiásticos não determinaram o cânon, apenas confirmaram ou aprovaram a coleção de livros divinamente inspirados e detentores de autoridade já reconhecida por palavra do Senhor na comunidade religiosa. Até os dias de Neemias, quase todos os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos como palavra de Deus. Estamos falando de aproximadamente 445 a.C. É importante falarmos sobre a Septuaginta, que foi a primeira tradução do Antigo Testamento para o grego, por volta de 250 a.C. Nesta tradução foram acrescentados alguns livros que não eram reconhecidos pelos judeus como canônicos. Alguns destes eram Baruch, Tobias, Judite, primeiro e segundo livro de Macabeus, o Eclesiástico e o livro da Sabedoria. Para os judeus e os protestantes, estes são considerados os livros apócrifos. Apresentam valor religioso e até mesmo histórico, mas não possuem autoridade canônica. Vamos lá, alguém se lembra do significado da palavra apócrifo? Significado da palavra apócrifo. Oculto, escondido. Qual era o outro termo dado aos livros apócrifos? Eles tinham também outro nome, eram conhecidos por uma outra terminologia. Alguém se lembra? Não. Livros apócrifos ou
A tradução ao pé da letra quer dizer segundo cânon. Segundo cânon. Qual seria esse termo que eu gostaria de saber, se alguém se lembra? Apócrifos ou segundo cânon. Então, qual seria a palavra ligada a segundo cânon? Ninguém se lembra? Deuterocanônicos. Deuterocanônicos. Livros apócrifos ou deuterocanônicos. Porque deuterocanônico quer dizer segundo cânon ou segunda inspiração. Foi depois da Reforma Protestante, escutem, a Reforma Protestante se deu em outubro de 1517. Então, foi depois da Reforma Protestante do Concílio de Trento, em 1546, após grande discussão e polêmica, que alguns desses livros foram aceitos como canônicos e passou a fazer parte da Bíblia Católica. Aqui nós temos a organização do Antigo Testamento. Nossa Bíblia não está organizada em ordem cronológica, ou seja, não está compilada com uma linha de tempo onde cada livro é uma sequência do anterior. A palavra Bíblia significa biblioteca, e assim como em uma biblioteca os livros do Antigo Testamento estão organizados por temas, cada um em sua categoria. Por isso é tão importante entendermos como eles estão organizados. A princípio, na Bíblia hebraica, os livros foram organizados em apenas 3 categorias: a Torá, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas e os escritos. Em nossa Bíblia, o Antigo Testamento está organizado em 5 categorias: Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Para facilitar a visualização da estrutura do Antigo Testamento, vamos usar o gráfico que chamamos de arco do Antigo Testamento. Está aí, Pentateuco, poéticos, profetas maiores, profetas menores, históricos, tá? E aí você observa isso nesse sentido de 5 no formato de arco. Por que estudar o Antigo Testamento? Virando a página. A ação inspiradora de Deus no Antigo Testamento era como um filete de pólvora, cuja cor era igual à cor da terra. Antes já se sabia da sua existência e do seu destino, mas não se conhecia ainda seu traçado, preciso nem o conteúdo concreto desse traçado. Esse filete estava sendo conduzido por Deus até chegar ao fogo. No momento em que Cristo chega, Cristo com letra maiúscula, claro, eu errei de novo na digitação, ressuscita e comunica o Espírito, o fogo se acende e se estende a pólvora, iluminando de repente o seu traçado invisível. Palavras do teólogo Carlos Masters. Apenas conhecendo o Antigo Testamento que vamos ter um pleno conhecimento da identidade e da mensagem de Cristo. É impossível falar de salvação ou plano de redenção sem entender toda a história do povo de Israel e como Deus foi preparando tudo para a vinda do Messias. Deixamos um pensamento e uma pergunta. Você já parou para pensar como é maravilhoso ter um Deus que escolheu se revelar para nós? Diante de toda a criação, Ele optou por se mostrar por meio de um relacionamento pessoal. É possível conhecer a Deus pessoalmente. Tenha um tempo de oração e comece a buscar por esse relacionamento pessoal com Deus, Criador de todas as coisas e que nos ama com um amor incondicional. Na próxima aula nós vamos trabalhar em cima da aula 2, como ler o Antigo Testamento, cosmovisão e geografia do mundo. Nos 10 minutos que temos pela frente, vamos então fazer uma visão, como já falamos, né, os livros do Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e os livros proféticos, divididos em maiores e menores. Aqui uma curiosidade, não está na apostila, mas você já tem aí nos slides, né? Autores e datas. Gênesis provavelmente escrito em 1440 a.C. por Moisés, Êxodo em 1400 a.C. por Moisés, depois Levítico 1445 a.C. por Moisés, Números 1400, então Êxodo e Números praticamente no mesmo tempo com Deuteronômio. Josué entre 1400 e 1375, Juízes, autor desconhecido, entre 1050 e 1000 a.C., Ruth, entre 1050 e 500 anos, levou para ser composto o livro de Ruth, tão pequenininho, mas tomou tanto tempo, o autor desconhecido. Samuel e outros, foi de 931 a 722 a.C.,
Segunda de Samuel e primeira de Samuel praticamente tomaram ao mesmo tempo, Samuel e outros. O livro de Jeremias, de 560 a 538, tá? Aliás, o livro de 1 de Reis, desculpe, 1 de Reis e 2 de Reis teve autor como Jeremias no mesmo espaço de tempo. Esdras escreveu 1ª e 2ª de Crônicas entre 425 e 400 a.C. O mesmo Esdras escreveu o livro de Esdras de 538 a 457. Neemias tomou em 423 o tempo para a redação. Esther, o autor desconhecido, 465 a.C. O livro de Jó tomou do século VI ao segundo a.C. Provavelmente Moisés ou Salomão, ainda tem uma certa polêmica se foi Moisés ou se foi Salomão. O livro dos Salmos tomou 700 anos para ser escrito, do ano 1000 ao ano 300, Davi, Asaf e outros. Provérbios, de 950 a 700 a.C., Salomão e outros. Depois temos Eclesiastes, 935 a.C., Cantares, 970 a 930, perdão, Isaías, de 700 a 690, não, levou 10 anos aproximadamente. Jeremias escreve também o livro que toma o seu nome e Lamentações, só que Jeremias vai de 626 a 586 e o livro de Lamentações toma o ano de 587. Ezequiel vai de 593 a 573 a.C. Daniel só toma o ano de 537 a.C. Oséias, 750 a.C. Joel, de 835, leva 30 anos para ser escrito. Amós, de 760 a 750 a.C. Obadia, só toma o ano de 586 a.C. Jonas, 760 a.C. Miqueias, de 704 a 696. Naum, o ano de 612. Abacuque, 600 a.C. Sofonias, 630. Ageu, 520 a.C. Zacarias vai de 520 a 475 a.C. E Malaquias toma-se o ano de 450. Alguém me pergunta, essas datas são confiáveis? Sim, 100% confiáveis. Era um equilíbrio de vários registros históricos ao longo do tempo. Professor, sim. Essa data é a data que foi escrito? Sim. E é a mesma data do fato, não, né? Sim, sim. Sim, porque os fatos foram escritos, na maioria das vezes, no Antigo Testamento, de forma paralela e quase que simultânea. Essa é o que diferencia o Novo Testamento, que a data de redação do Novo Testamento não equivale à do fato, na sua grande maioria. Já no Antigo Testamento, sim. A diferença é de muito pouco tempo, de 1 ou 2 anos, mas praticamente a data da escrita, ela bate exatamente, ou quase que exatamente, a data de fato. Se é uma diferença de 2 a 3 anos entre um livro e outro, aí é uma diferença muito grande, porque a diferença ela é realmente muito pequena. Essa é o que diferencia, né, de tantos outros fatores a escrita do Antigo para o Novo Testamento. A interpretação da Bíblia, se você puder ter isso aqui em mente, tá, é muito interessante. A interpretação da Bíblia é a expressão verbal da compreensão feita pelo intérprete, do significado. Com o mesmo padrão se obtém implicações e o leitor responde pela significação. Este mesmo significado é consequência de prestar atenção nos aspectos importantes, respeitando o estilo do autor, o entendimento do contexto, correlacionando com a experiência do autor que induziram atos mentais, relacionado com a matéria do assunto. Para vocês verem que interpretar a Bíblia não é uma tarefa muito simples. O estilo do autor está ligado a 4 coisas. Utilizou normas de expressão, se baseou em normas de linguagem, seguiu um gênero literário. Então vocês observem que não é muito fácil a linha da interpretação da Bíblia. Em outras palavras, essa linha de interpretação ela está todinha dentro da Escritura e ela está regida pelas leis da hermenêutica bíblica. Qualquer coisa fora dessa linha de interpretação
é um desvio da correta interpretação da palavra de Deus. Principais fatos, só para nós entendermos por hoje, que não teremos condições de desenvolver tudo de uma vez só. Adão e Eva foram conhecidos por Noé. Noé se tornou a cabeça de uma nova geração de seres humanos, que gerou a Sem, Cão e Jafé. Da descendência de Sem veio Abraão. Da descendência de Noé veio a Torre de Babel. E é importante entender que Éber, da descendência de Sem, veio o povo hebreu. Lembrando que Abraão não foi hebreu. Abraão foi o Gaíta, né? Que é o atual país do Kuwait. Adão e Eva existiram? É a pergunta. E Noé? Sim, a Bíblia o declara e a mesma história universal o manifesta. Peraí, eu vou voltar aqui, isto. Reconhecimento de Jesus, Mateus 19,4. Já estamos terminando. Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? Lucas 17:26. Como foi no tempo de Noé, assim também foi nos dias antes da vinda do Filho do Homem. Então Jesus reconhece a veracidade do Antigo Testamento. Principais fatos: a origem da separação entre árabes e israelenses, ainda para o Egito, os filhos de Jacó, também chamado de Israel, e os filhos de Judá e Levi. Aí nós vemos as árvores genealógicas. Abraão com Sara gera Isaac. Abraão com Agar gera Ismael. Isaac gera Esaú e Jacó. Jacó, que passa a ser Israel, gera vários filhos, dentre os dois mais importantes, Judá e José, que marcam os 400 anos dos hebreus na terra do Egito. Aí nós temos Moisés, retorno a Canaã, divisão em tribos, Saul, primeiro rei, e a grande alternância. Moisés, 12 espias, Josué, 12 tribos, Juízes, Samuel, Saul e Davi. Só para você ter a visão resumida, né, dos fatos do Antigo Testamento. Para terminar, Salomão, separação das tribos do norte e do sul, Israel e Judá, origem dos nomes judeus, exílio na Babilônia. Então o nome judeu aparece a partir do exílio na Babilônia. Antes disso eram considerados hebreus. Salomão, Jeroboão ligado a Israel, e a Síria foi a que levou Israel no cativeiro. Roboão, Judá, Babilônia levou Judá no cativeiro. Retorno do exílio, no tempo de Esdras e Neemias, o tempo de Zorobabel, e chega aos 400 anos sem profetas. Quero terminar a aula de hoje fazendo algumas observações. Primeiro, a importância da inerrância bíblica. A Bíblia não erra de jeito maneiro. O nosso problema é a nossa dificuldade no entendimento da cultura. Como, por exemplo, qual a razão do sacrifício de animais? Deus tem uma didática dentro do conteúdo do Antigo Testamento. Mas temos que ter muito cuidado com o legalismo. Novo Testamento versus Antigo Testamento. Temos que buscar entendimento para saber até que ponto o Antigo Testamento ele é praticado nos dias de hoje. Claro, o Antigo Testamento refletiu-se no Novo, mas nem tudo que está no Antigo Testamento tem aplicação prática para nós nos dias de hoje, como gentios. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque temos que entender que houve uma revelação específica em Jesus Cristo. A importância da arqueologia bíblica, já falamos, foi marcante na questão da confirmação dos fatos do Antigo Testamento, e o mesmo Antigo Testamento nos levou a termos a visão da busca do Jesus histórico. Recomendo este livro. Simples demais, mas de uma profundidade muito grande. Já ouviram falar? E a Bíblia tinha razão. Eu vou postar no formato PDF no grupo gratuitamente. É um livro fantástico. Simples, mas com um conteúdo maravilhoso. Fechamos então a nossa primeira aula da matéria Síntese do Antigo Testamento. Próxima aula vamos entrar como ler o Antigo Testamento, cosmovisão e geografia do mundo antigo.
Para não deixar vocês sem atividade, olha só, lá no finalzinho, para a alegria de todos, os exercícios. Oh, papai do céu! O pastor podia ter esquecido disso, né? Mas não tem como esquecer isso. Spring break, pastor. Não dá para fazer spring break. Lá no finalzinho vocês vão ver um plano de leitura da Bíblia em um ano, na página 75. Já é localizado? Eu sei que vocês já têm vários planos de leitura da Bíblia, mas a título sugestivo nós já apresentamos esse aqui para vocês. Dentre vários tantos que vocês têm para ler a Bíblia. Chegaram lá na página 75, sim ou não? Isso, está ali o plano de leitura da Bíblia em um ano. Se você quiser fazer jus, o uso, fique bem à vontade. Vocês vão fazer um exercício do bloco 1, da pergunta 1 à pergunta 20, da 1 a 20. É só colocar o X para certo e o O para errado. Não podia ser C para certo e E para errado? Podia, mas eu quero trabalhar com o seu cérebro. Fazer com que o seu cérebro pense que X é certo e O é errado. Isso é uma tática, né? Para treinar o nosso cérebro, para identificar o que é certo e o que é errado. Porque é muito fácil. Você coloca C para certo, é verdade? E E para errado. Mas quando a gente troca a simbologia das letras e dos seus significados, o seu cérebro fica o quê? Muito mais esperto. Aprovado isso. Tá bom? Então, X para certo e O para errado. Vamos corrigir na próxima aula, da número 1 a 20, bloquinho número 1, tá bom? São 3 blocos de 20 perguntas. E vocês vão se divertir porque isso vai ser o conteúdo já da provinha de síntese do Antigo Testamento. Tá bom, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo certinho por enquanto? Maravilha! Irmão Dorcelino, fale e a gente abaixa a cabeça. Qual é a língua que Adão e Eva falaram? Tem algum registro? Não se sabe exatamente. A Bíblia não dá nenhuma pista. Mas, quando lemos o capítulo 11, anote isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, senão na próxima, na terceira aula. O capítulo 11 de Gênesis poderia ser um idioma bem aproximado ao hebraico. O semita, o garítico, o sumério, exatamente não se sabe o idioma exato. Mas no capítulo 11 de Gênesis diz que a linguagem da terra era uma só. Para o hebraico chegar aonde ele chegou, ele deve ter saído, ele saiu obviamente, de um tronco de línguas, que estudando filologia, que é o estudo dos idiomas, se descobre que veio do ramo semítico. Semítico está ligado a Sem. Lembre-se que Sem, um dos filhos de Noé. Então, provavelmente, a língua de Adão e Eva estaria ligado ao ramo dos idiomas semitas ou semíticos. Qual deles não se sabe. Poderia ser o hebraico, poderia ser o sumério, poderia ser o ugarita. São 9 idiomas. Então, um desses 9 poderia ter sido a língua universal que predominava sobre a terra. Exatamente qual dos 9 não sabemos, mas tinha obviamente uma conexão com esses 9 idiomas. Outra perguntinha, alguma dúvida mais? Não? Então vamos nos colocar de pé e dar finalizado a aula de hoje. Vamos agradecer a Deus, né? Essa é uma matéria que vai mexer um pouquinho conosco, né? Porque nós vamos ter que entrar em muitos detalhes no plano histórico, no plano da geografia, né? E vamos, né, lutar na interpretação de textos difíceis, né? Como, por exemplo, o dilúvio. O dilúvio é uma historiazinha ou é um fato? Nós vamos provar biblicamente que o dilúvio é um fato, as genealogias das nações e tantos outros contextos e conteúdos que geralmente não nos atreveríamos a abordar, mas que em sala de aula, estudando o Antigo Testamento, sim, assim o faremos. Vamos pedir o pastor Maurício nos agradecer a Deus, concluindo esta aula, e eu quero motivar você, na medida do possível, claro, a convidar novos alunos, né? Só para tirar uma duvidazinha, né? Somos 15 ou 16 alunos? 16. Então alguém não assinou a lista? Eu. Resolvido o mistério. Não se importa. Eu estava buscando quem é o 16º desconhecido. Obrigado, irmã pastora Cátia. Então, a pastora Cátia, por favor, não se esqueça, porque se a senhora não assinar, quem sai no prejuízo é assim.
E eu não quero ninguém que saia no prejuízo. Tá bom? Então, por favor, quero motivar você a convidar irmãos que possam assumir o compromisso de novos alunos, né? Nós estamos com um total confirmado de 18 alunos, né? Mas se você sentir no coração e achar que pode convidar alguém, até a próxima aula é a última oportunidade para entrar nessa matéria. Se até a próxima aula não houver nenhum aluno novo, então só para a próxima síntese do Novo Testamento, tá bom? Então faça esse convite carinhoso. Quem estuda teologia, até a próxima aula, dia 30, está aberto para a entrada para essa matéria que hoje começamos, síntese do Antigo Testamento. Pastor Maurício, por gentileza, nos agradecendo a Deus e nos despedindo. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, Aleluia. por mais um encontro que nós tivemos, Senhor, para aprender da Tua Palavra. Nós louvamos, Senhor, pela vida do pastor Prestes e por essa disposição que Graças tem te tido, damos, Senhor, de compartilhar aquilo que o Senhor tem dado a ele com cada um de nós. Nós pedimos sobre a sua vida a tua bênção, a sua graça, que o Senhor venha trazer, Senhor, ainda mais conhecimento e profundidade em Ti e na Tua Palavra. Sim, Senhor. E essa, Senhor, facilidade que Ele tem, Senhor, de passar o que Ele recebe de Ti, que cada vez aumente, e que muitas mais vidas, Senhor, sejam alcançadas, Senhor, por aquilo, Senhor, que realmente é válido para as nossas vidas, Senhor, como cristãos. Muito obrigado. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá como igreja e como comunidade, que podemos, Senhor, nos reunir nessa noite, Senhor, ao torno da Tua Palavra, e levarmos um pouco mais, Senhor, nas nossas vidas. Aleluia. Nós pedimos oportunidade, Senhor, para que nós possamos compartilhar o pouco que sabemos com muitas vidas, Deus, e que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em todo o tempo. Guarda-nos debaixo das Tuas mãos, leva-nos em paz até as nossas casas e nos permita ter, Senhor, uma noite de paz e de descanso, Senhor. E que amanhã nós possamos despertar com um novo vigor, um novo cântico nos nossos lábios, sabendo que o Senhor vive e reina nas nossas vidas para todo sempre. Oramos no nome amado de Jesus. Amém. Amém. Dê a mão ao seu irmão e vamos nos despedir com o nosso lema. Isso, dê a mão ao seu irmão para que possamos então despedir esta aula com o nosso lema. Repita comigo: seriedade, Seriedade. compromisso, Compromisso. disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. Compromisso, Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade, Seriedade. Compromisso, Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, Deus te abençoe. Fim das transmissões desta quinta-feira, 23 de março de 2023.